São 8h21, a CPMI do 8 de janeiro vai retomar os trabalhos na próxima semana com um fato novo: a flagrante adulteração de dados da ABIN. A reportagem de Brasília, de Yasmin Costa. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vai pedir a quebra do sigilo do relatório da Agência Brasileira de Inteligência que supostamente foram adulterados pelo ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o general Gonçalves Dias. A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu que o colegiado precisa dos documentos para entender o que de fato aconteceu. A gente precisa ter efetivamente o que é que consta nesses relatórios, se houve de fato aquilo que está sendo posto na imprensa que seriam fraudes, rasuras ou coisa parecida. A gente deverá ter o documento na mão concretamente para que de posse desse documento possa fazer uma apresentação do que efetivamente ocorreu. G. Dias teria adulterado um relatório enviado à Comissão de Inteligência do Congresso que mostra que ele havia sido informado sobre o risco de ataques violentos às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, recebeu esses relatórios e confirmou que fica claro que houve adulteração. É verdade. No primeiro relatório, há 11 supressões de ter o ministro-chefe do GSI recebido as mensagens entre as 19h40 de 6 de janeiro, inclusive a mensagem que informava que o Congresso Nacional ia ser invadido. A CPMI, que vai investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, já recebeu mais de 600 requerimentos, que vão de convites e convocações para depoimentos e até pedidos de quebra de sigilo. O colegiado também já iniciou tratativas com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal em busca de apoio técnico para colaboração nas investigações. A relatora da CPMI confirmou que na próxima terça-feira vai apresentar o plano de trabalho. As primeiras oitivas devem acontecer daqui 15 dias. A CPMI ainda não engrenou, vai começar agora com a aprovação de requerimentos para convocações. Agora, Amanda, sobre essa história da ABIN, o que isso pode acrescentar às investigações? É grave, né, Tiago? É grave. Precisa saber exatamente o que aconteceu. Se você tem dois relatórios, um que suprime 11 mensagens de WhatsApp, de texto, sei lá, que teriam sido enviadas para o então ministro-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, então tem que entender o que aconteceu para aquelas imagens aparecerem num relatório e não aparecerem no relatório seguinte. Os senadores estão certos, os senadores deputados, nesse caso, né, uma comissão parlamentar mista de investigar. Houve falha, houve omissão, houve incompetência, houve negligência, o que aconteceu ali? Agora, eu acho que uma coisa é isso, outra coisa é você endossar um discurso, que é o que a oposição tenta chancelar com essa CPMI, de que houve uma omissão proposital do governo Lula que se beneficiaria com os ataques de 8 de janeiro. A história dos ataques de 8 de janeiro e as mais de 1.000 pessoas que se tornaram réis já no Supremo Tribunal Federal dão conta disso e mostram que aquele ataque não começou no 8 de janeiro. Ele começou a ser engendrado e articulado muito antes. Ele foi engendrado e alimentado, incentivado durante 4 anos de governo Bolsonaro. Tanto é que aquelas pessoas estavam acampadas há 2 meses em frente ao quartel-general e os relatórios mostram, inclusive do Ricardo Capelli, que foi interventor lá do Distrito Federal, de que a maioria das pessoas que invadiram as sedes dos 3 poderes, depredaram e destruíram as sedes dos 3 poderes naquele dia, saíram dos quartéis generais, fora todos aqueles ônibus que chegaram a Brasília trazendo apoiadores do presidente Bolsonaro. Estavam uniformizados, estavam vestidos dessa maneira. Se você entra nas redes sociais dela, nos comentários que elas fizeram, nos gritos de guerra que deram naquele dia, tudo dá conta disso, de que são apoiadores do presidente Bolsonaro inconformados com o resultado eleitoral. Eles não queriam aceitar a eleição do presidente Lula, porque também foram alimentados com aquela versão fantasiosa de que as urnas eletrônicas não têm credibilidade, de que elas são mentirosas,
mentirosas, de que houve fraude e de que, na verdade, Bolsonaro teria sido eleito. Então, alimentado por todas essas versões fantasiosas, vizinhadas, repetidas durante 4 anos, elas invadiram as sedes dos 3 poderes. Aí tem todas as outras coisas, né? A minuta do golpe do Anderson Torres, a falência também de toda a segurança do Distrito Federal. Essa sim, o GSI tem obrigação ali da segurança do Palácio do Planalto. Agora, a segurança do Distrito Federal, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, sim, tem a Polícia Militar do Distrito Federal. O Anderson Torres, que era um então secretário, não estava lá, tinha viajado, estava tirando férias em Orlando. Outros militares estão até presos, porque também viu-se que tinha omissão, um deles até falando, aquele Major Silvestre, deixa invadir o Congresso Nacional, né? Se chegar, deixa invadir. Temos as imagens, as cenas da polícia recuando e abrindo espaço para que os manifestantes invadissem o Supremo Tribunal Federal. Então, houve uma vista grossa ali de toda uma omissão, uma negligência, uma inação de quem deveria defender as sedes dos 3 poderes. Agora, essa história do Gonçalves Dias tem que vir às claras, sim. Tem que vir às claras, não é, Beraldo? E essa teoria seria totalmente furada de que alguns membros do governo Lula teriam não só sido omissos, mas até mesmo, quem sabe, facilitado a invasão para prejudicar o ex-presidente e seus apoiadores? Olha, a gente não pode se esquecer de que o governo Lula é composto por muita gente que já atuou, esse sim, de forma efetiva contra o Estado brasileiro. Durante o regime militar, Dilma Rousseff e tantos outros agiram contra a estrutura de governo no Brasil. Eles são experientes nisso. A grande preocupação que Lula tinha era em relação às manifestações que aconteciam diante dos quartéis. Tanto é que nomeou Zé Múcio, o primeiro ministro escolhido por ele, para que ele já começasse a articulação da transição com as Forças Armadas, e assim foi feito. Quando você tem o ministro responsável pela segurança do Palácio do Planalto, assim como foi avisado o ministro da Justiça, Flávio Dino, e eles recebem essa informação e nada fazem, nos levam a crer que havia algum motivo para essa omissão e que, de alguma forma, talvez eles já experientes que são, enxergassem que esta invasão poderia criar um ambiente para acabar com as manifestações contra o governo, e foi exatamente o que aconteceu. Precisa ser investigado todas as omissões, porque mesmo da Polícia Militar do Distrito Federal, mas sobretudo dos integrantes do GSI, que claramente não estavam preparados para a chegada dessas pessoas, apesar de terem sido avisados. E essa desculpa de que não, mas o GSI ainda tinha muita gente, o general Heleno, isso não se sustenta. Houve tempo mais do que suficiente para que todo o corpo do GSI fosse substituído. General Gonçalves Dias é um general do Exército Brasileiro. Viveu no Exército, tem pessoas da sua confiança, já tinha participado de governos anteriores, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Não fez. Aquela invasão aconteceu sobre as vistas das pessoas que deviam estar ali dando a sua vida, porque esse é o juramento que fazem para proteger o Estado brasileiro. Não fizeram isso. Agora precisam pagar a conta e a sociedade brasileira precisa saber exatamente o que aconteceu, o que está por trás, o que tem de armação por trás de tudo aquilo.